sou a Isabela. Eu sou a Heloísa. E a gente tá no segundo ano C do Colégio Sagrada Família e o nosso professor é o professor Naomi Bernardino Serafim de Língua Portuguesa. E hoje a gente vai falar sobre o livro Demian, do autor que é o Hermann Hesse, que é esse aqui. E a gente não tem o livro aqui porque a gente leu online, mas a gente tem uma colinha que é pra não esquecer Dos principais pontos do livro. E a gente vai começar falando da biografia dele. Ele é um autor que nasceu na Alemanha. No sul da Alemanha. No sul da Alemanha. Na verdade. E ele tinha uma família muito religiosa. E com isso os pais dele botaram ele num mosteiro. Aí ele foi pro mosteiro e o que aconteceu? Ele não se encaixou lá. A personalidade dele não era essa. E daí ele fugiu pra Suíça. E Daí lá, quando ele fugiu, porque, tipo assim, a família dele, na verdade, era uma família muito, tipo, certinha e aquele modelo de família tradicional. E ele não se encaixava com isso. e daí quando ele fugiu, ele cortou relações com a família. Isso. E daí lá, ele começou a trabalhar. E o primeiro trabalho dele, ele não foi assim, de cara um escritor. Ele foi operário e depois ele virou um livreiro. Que, tipo, vende livros. Daí, quando ele vendia os livros, ele pegava e se identificava com isso, ele gostava. Daí até, tipo, a partir disso, ele se identificou com a escrita e começou a escrever. Daí ele virou um escritor. Isso. Aí ele escreveu o livro Demian na Europa. Não, ele escreveu na Suíça, só que daí ele publicou em toda a Europa. Só que o único problema que tinha um obstáculo no país que ele no tinha meio. que publicar era na Alemanha, porque ele queria muito publicar lá, por ser o fato do lugar que ele tinha nascido. Só que como estava em época de Primeira Guerra Mundial e ele não morava lá, eles consideravam o Demian, traidor. o Hermann Hesse, um pacifista e um traidor. Por isso que era muito complicado para ele publicar o livro na Alemanha. Daí o que ele fez? Ele mudou o nome do autor no livro. Ele botou o nome do autor, o nome do personagem principal, que é o Emile Sinclair. Sinclair. E aí o livro, ele era muito bom, ele ficou conhecido pela Europa toda. A Europa toda. E ele ganhou um prêmio. E daí, o que aconteceu? Ele teve que se revelar, porque... Quando ele foi receber o prêmio, ele não tinha como mais esconder quem ele era. Daí ele anunciou que ele era o Hermann Hesse. E daí quando ele recebeu o prêmio, ele teve que devolver o prêmio pelo fato dele ser o Hermann Hesse e ser um traidor na vista dos alemães. E agora a gente vai falar do livro. Quando ele... ao final do livro, a gente interpreta que o Hermann Hesse, ele fez uma autobiografia dele mesmo. E é isso que todo mundo que lê acha também. Mas nunca foi comprovado nada que ele fez uma autobiografia e ele nunca divulgou nada, então fica nesse mistério. Porque no livro ele botou algumas coisas que aconteceram na vida dele. Tá, daí o livro ele começa assim, Sinclair, ele tava indo pra escola. Assim, no começo, pra Sinclair, o universo, o mundo, ele era visto, tipo, somente como a educação, família, escola e amigos. Ele vivia num universo só dele, assim. Ele não se deixava levar por outros e ele era muito fechado. Somente, tipo, na família, os amigos e os estudos, principalmente. Daí no começo do livro, Sinclair e seus amigos eles estavam indo pra escola e eles encontram um amigo, um guri, que ele se chamava Freif Kramer. Isso. E até que o Sinclair não gostava dele, e ele era pobre e por ele ser pobre, ele tinha... Ele achava que podia usar da pobreza dele e mandar em todo mundo e ser autoritário. Que todo mundo tinha que fazer o que ele quisesse porque ele era pobre. Isso, e daí em questão dessa autoridade, ele mandou Sinclair e os seus amigos irem para um lixão e procurar objetos que, sei lá, que ele gostasse. Procurar, tipo, objetos que ele achava necessário pro Kramer, tipo, utilizar. E ele mandou, tipo, todo mundo procurar esses objetos e ficar catando coisa no lixão pro próprio uso dele. E daí, eles estavam com muito medo. Aí eles acabaram e eles sentaram e eles começaram a conversar sobre as maldades. Atos de coragem, ou maldades, ou coisas erradas que eles tinham feito uma vez na vida.
Só que daí cada um falou, tipo, que eles passaram e o Sinclair, ele não tinha nenhuma história pra contar. Daí ele pegou e inventou que ele tinha roubado, uma época lá, ele tinha roubado maçãs. E daí depois que ele falou isso, o Kramer usou desse ato ruim que ele fez, tipo, e falou pro Sinclair que se ele não fizesse o que o Kramer quisesse, o Kramer ia espalhar pra todo mundo o que ele tinha feito. Daí ele teve que fazer tudo, roubar, pegar as coisas, tudo que o Kramer queria. Ele até roubou o cofre da mãe dele. Pra dar dinheiro pro Kramer, que tava chantageando ele. Tá, aí depois disso eles voltaram pra escola e lá o Sinclair ele conheceu um garoto que era o Damian. O Damian ele chegou, eles não se conheciam, aí ele chegou e foi falar com o Sinclair porque ele percebeu que tava acontecendo alguma coisa. Ele percebeu já que tava algo de errado entre a relação do Kramer e do Sinclair. Ele não viu que era uma amizade verdadeira, ele viu que tava acontecendo alguma coisa de errado. Isso, aí ele perguntou pro Sinclair o que tava acontecendo e daí no começo o Sinclair ele não queria falar, só que daí depois ele acabou falando e no livro não conta o que o Damian fez, mas ele fez alguma coisa pra afastar o Kramer do Sinclair e ele conseguiu. O Kramer ele pegou e se afastou do Sinclair, só que por alguma coisa que o Damian fez que o livro não citou. E aí, depois disso, o Damian e o Sinclair, eles viraram amigos. Bonito, né? Eles viraram amigos e o Sinclair, ele virou aprendiz do Damian. É que o Damian, ele queria passar alguns ensinamentos pro Sinclair, algumas coisas assim que ele achava útil e que ia mudar a vida dele. E aí, o que aconteceu? Mano, deu branco. Não, é que assim, foi aquela parte do que o Damian explica que existe dois mundos. Tem dois mundos, que é o mundo luminoso e o mundo sombrio. O mundo luminoso seria o mundo da educação, da família, da religiosidade, um mundo mais concreto. Aquele mundo concreto, todo certinho, que as pessoas respeitam cada uma das outras, e aquele mundo cheio de paz e aquele mundo certo. E o mundo sombrio, que era um mundo assustador, onde tinha roubos e assaltos. Além do lado sombrio, tinha um lado fascinante, que era o lado que não tinha limites no mundo, entendeu? Era um mundo que mostrava a realidade do jeito que ela era, assim, sem esconder das pessoas que, acontecia coisas ruins também, como assaltos e tragédias e essas coisas no geral. E aí o Damian falou que pra ele ter uma autoconfiança pra ele ter um autoconhecimento, pra ele chegar ao seu autoconhecimento, ele tinha que ter o conhecimento desses dois mundos e saber entrar nesses dois mundos. E daí ele falava também que, não adianta tu só entrar no mundo luminoso e achar que a vida é assim, que ele vai se decepcionar e ele não vai chegar ao seu autoconhecimento. E também não adianta entrar só no mundo sombrio, que fazer só coisa errada, ver o mundo como se não tivesse limite, que a vida dele ia ser ótima, sabe? Tinha que ter um conhecimento e ter uma balança entre os dois e tá no meio disso, sabe? É isso. Daí ele fala, o livro ele é um exemplo de romance em formação. Porque ele fala, assim, o livro na verdade ele quer passar pra gente como que a gente tem que se autoconhecer antes de tudo. Que ele mostra o processo do autoconhecimento de si mesmo. Que a gente tem que enfrentar, porque a gente sofre muita pressão da família, dos amigos, e a gente se deixa muito influenciar por eles, pelas pessoas que estão ao nosso redor. E isso se torna cada vez mais difícil a gente chegar no autoconhecimento. E é o que o livro mostra. Ele mostra as etapas que a gente tem que passar para conhecer a si mesmo, e que isso é o primordial e é a coisa que a gente tem que saber. A gente não adianta a gente ser influenciado pelas pessoas e achar que a gente se conhece, porque a gente sempre acha que a gente se conhece desde o nosso nascimento, que a pessoa que a gente mais conhece é a si mesmo, e na verdade isso é uma mentira. A gente tem que saber entrar em nós mesmos e saber o caminho que a gente tem que levar para se autoconhecer. É isso que o livro quer mostrar. E é isso.
Muito obrigada. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da nossa crítica. Dá um like aqui embaixo. A gente gostou, pelo menos eu gostei de ler o livro. Ele mostrou assim, bastante coisa na vida que a gente não parava pra pensar. Que é verdade. Bastante reflexões. É verdade. Então é isso. Tá. Beijos. Muito obrigada. Tchau.